Ficou legal. Preciso voltar a ativar meu Instagram com essa parte mais de economia. Pessoal, a aula está sendo gravada. Deixa eu abrir aqui o nosso trabalho para explicar um pouquinho. Não tem mistério, né? Bem tranquilo. Vamos lá. Bom, trabalho para dois. Vocês vão ter sistemas, né, para poder trabalhar em cima. Orçamento, dívida pública, tributação, política monetária e inflação, tá? Eu restringi um pouquinho o escopo do trabalho da turma, da outra turma foi um pouco maior, a gente estava mais adiantado na matéria. Como a gente está um pouquinho mais atrasado, vou deixar esses 5 temas, tá, que vocês poderão escolher, pesquisar a respeito e escrever uma resenha. Essa resenha pode ser entendido como uma espécie de resumo, tá? Não precisa ser uma resenha crítica. A ideia não é que vocês façam nenhuma análise mais aprofundada sobre o tema, é mais escrever a respeito, tá? Podem isso, professor, posso escolher um ponto específico do tema para falar? Pode, tá? Quero falar de, sei lá, de algum aspecto do orçamento, né? O orçamento de 2021, beleza, pode fazer, tá? Desde que sigam as outras regras, né? Do nosso trabalho, tá? Qual o valor desse trabalho? 2 pontos, tá? Para compor a nota da A2. A premiação, como eu já tinha adiantado para vocês, vai ser um livro, né? Que é esse livro Economia na Palma da Mão. Esse livro, na minha opinião, é um dos melhores livros para a gente começar a aprender, quem gosta, né, do tema, começar a aprender economia. Então, como é que vai ser essa entrega do prêmio? Vai ser o critério subjetivo, né? O trabalho que eu considerar o melhor. Claro que ele vai ter que atender esses critérios objetivos, né? Mas o melhor trabalho que atender esses critérios vai ser o trabalho que vai receber o livro como premiação, tá bom? Características: mínimo de 20 linhas, máximo de 80 linhas no Word, tá? Font Times New Roman, tamanho 11 pontos, entrega em DocX ou PDF, tá? Então, essas são as características formais do trabalho. A autoria individual, infelizmente, trabalho online, é muito difícil fazer trabalho em grupo, né? Tem que ter apresentação, a gente vai perder mais tempo ainda da aula, que já está um pouco corrido. Data máxima, 18/11. Forma de entrega para o meu e-mail, prof.igorfranco@gmail. O título do e-mail vai ser Entrega, Trabalho, Economia Política. E a avaliação da entrega é até dia 28/11, tá? Não é do 6, não, tá errado aí, 28/11. A avaliação e entrega das notas e do prêmio, tá? Quais são os critérios de avaliação? Coesão textual, originalidade e ou citação de referências, que não é necessário que esteja no padrão ABNT, tá bom? Professor, eu quero colocar aqui citações, eu quero colocar trechos de determinados trabalhos acadêmicos, livros, posso? Pode, claro, desde que tenha referência, tá bom? E atendimento das outras características que estão lá em cima, dessa parte mais formal, tá? Então, esses são os critérios que serão considerados para avaliar o trabalho de vocês. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Poderia repassar os temas, professor, de novo ali? Dar uma repassada? Tá lá no arquivo que eu mandei para vocês, tá? Mais orçamento, dívida pública, tributação, política monetária e inflação. Assim, show. Aí a gente vai escolher um desses temas, correto? Um desses temas. Isso aí. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vai repetir o... não é um tema por aluno, né? Pode ter tema repetido, não tem problema. Todo mundo escolher o orçamento. Pode ser, não tem problema. Pode tirar dúvida? Pode. Pode também. Beleza? Mais alguma dúvida? Então vamos embora. Caminhando com o nosso conteúdo, fazer uma rápida revisão do que a gente falou, para a gente poder caminhar mais rápido essa aula. A gente falou de política fiscal, né, na aula passada. Eu já havia falado para vocês, política fiscal tem a ver com receitas
Receitas e gastos ou despesas do governo, tá bom? E nós começamos o nosso primeiro tópico de política fiscal falando de orçamento público, falando que o orçamento ele é um instrumento utilizado pelos diferentes níveis de governo, não só o federal, para planejar, gerenciar, avaliar a arrecadação de receitas e desembolsos das despesas, né? É um planejamento essencial para o Estado brasileiro e para qualquer ente do Estado, qualquer Estado, na verdade, justamente para a gente ter uma previsibilidade, né, capacidade de mensuração do que está sendo feito, etc. É uma ferramenta que vai estimar tanto receitas quanto despesas, né, como nós falamos, e esse processo orçamentário é dividido em 3 peças. Né? O orçamento ele é composto de 3 peças. A primeira peça é o plano plurianual, que é um plano de mais longo prazo. Né? Ele tem aqui um período de vigência de 4 anos e é revisado anualmente. Ele é como se fosse a fixação das diretrizes mais amplas que serão esmiuçadas nas outras peças orçamentárias. Né? Então, o plano plurianual, imagine que é um guarda-chuva, ele é o maior guarda-chuva e tem abaixo dele a lei de diretrizes orçamentárias, que por sua vez tem abaixo de si a lei orçamentária anual. Né? Então, eu tenho aqui o PPA, eu tenho a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e por fim, nós temos a LOA aqui embaixo de todo mundo, tá bom? A LOA é o próprio orçamento, é o orçamento propriamente dito, né? É quando a gente vai lá fixar as receitas, as despesas, vai estar tudo bem discriminadinho. Então, a Lei Orçamentária Anual é o próprio orçamento como uma peça, né? Quando a gente fala, o orçamento foi aprovado. O que foi aprovado? Foi a LOA, tá? O orçamento está em discussão. O que está em discussão? A LOA, que muitas vezes vai estar em discussão a LDO, que vai dar origem depois à LOA, tá bom? Mas esse processo orçamentário ele é composto de 3 peças, uma de prazo maior e a LDO e a LOA. A LDO guia, né, a construção final da LOA. Falamos dos princípios orçamentários, passamos, né, para a parte de tributação, fizemos aquela qualificação de tributos, fizemos a classificação dos tributos diretos, indiretos, falamos também sobre um outro tipo de classificação, que vai dividir esses tributos entre progressivos, regressivos e fixos. Falamos também sobre os princípios de tributação, equidade, né, da justiça, progressividade, que é exigir de cada um dentro da sua capacidade de pagamento, a neutralidade, que é o princípio que prevê que o imposto ele não pode distorcer os incentivos econômicos, ele não pode distorcer a atividade econômica, ou deve evitar ao máximo fazer essa distorção, e a simplicidade que diz que o tributo ele deve ser de fácil operacionalização, ou seja, ele deve ser de fácil apuração e pagamento. Né? Nós não podemos ter um processo tributário muito complexo, tá bom? Então, essa tributação ela tem que buscar também a simplicidade. Nós falamos sobre os diferentes tipos de tributos, ok? E aí, nós vamos entrar hoje no nosso tema de dívida pública, e se der tempo, vai dar tempo, falar de inflação, e se der tempo, espero que dê tempo, falar ainda de política monetária. Então, nós falamos do orçamento e depois entramos na tributação. O orçamento, ele, claro, vai fixar, ele vai estimar as receitas, mas talvez o aspecto da despesa para o orçamento seja até um pouco mais importante, tá? Então, o orçamento, a parte da receita é isso aqui, né? Você coloca a previsão. Mas a parte da despesa é gigantesca, né? 90% da lei orçamentária anual da LOA, ou seja, 90% do orçamento aprovado, vai falar sobre as despesas, né? Ou seja, sobre os gastos. Já a tributação e a dívida pública, quando eu estou falando de tributação e estou falando de dívida pública, tributação mais dívida pública, isso aqui é receita, ou seja, dinheiro que entra. Isso é um negócio em japonês aqui. Entra nos cofres públicos, ok? Então, toda vez que eu estou tratando de política fiscal e falo de tributação ou falo de dívida pública, eu estou olhando, na maioria das vezes, para o aspecto da receita. Ok? A dívida pública ela tem uma característica que pode ser analisada também pela ótica da despesa, né? Que é o custo com a dívida pública, né? O custo de rolagem. A gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho mais para frente, tá bom? Qual que é a justificativa para a gente fazer dívida? Tá? Existe
um ditado em finanças, nem um ditado, né? É uma brincadeira, que a gente fala que dívida não se paga, se administra. E é verdade, né? Hoje, praticamente, todos os órgãos, todos os entes nacionais, todos os países, eles são altamente endividados, né? O Brasil é um exemplo, um mau exemplo de um país altamente endividado, que a gente paga juros elevados e para o nosso nível de desenvolvimento nós temos uma dívida pública muito alta. Mas os Estados Unidos têm dívida pública elevada, os países europeus, o Japão tem uma dívida pública colossal, ok? E qual que é a justificativa para a gente fazer essa dívida pública? É porque, primeiro, tributação é muito impopular, né? Então você precisa tirar dinheiro da população e nem sempre isso cai bem, né? A maioria das vezes não cai. Então você está tirando dinheiro do bolso daquela pessoa. Tava no bolso e você foi lá e tirou. Além de ser impopular, né, que é o primeiro grande aspecto, o segundo aspecto da tributação é que a gente está sempre falando de mercado à vista. Não dá para você alavancar tributos, né? Imagina você cobrar um tributo de uma pessoa na proporção que ela fique devendo. Mas o crédito, a dívida pública, né, um ativo financeiro, você consegue fazer isso. Você consegue alavancar, potencializar a dívida pública. Então, se eu tenho, por exemplo, uma capacidade de arrecadar sei lá, 100 bilhões aqui pela via da tributação, eu posso facilmente chegar no mercado e captar 200 bilhões de dívida, né? Isso será possível pela via da alavancagem. Às vezes esse dinheiro não vai estar disponível aqui dentro do país, mas você pode trazer dinheiro de fora, por exemplo, você não pode tributar a gente de fora do seu país, ok? Então a dívida pública ela tem como uma vantagem ela ser menos impopular, porque você está trazendo um sacrifício no futuro para pagar essa dívida, não no presente, e além disso, você consegue alavancar o seu resultado financeiro, ou seja, você consegue puxar muito mais receita para dentro dos cofres públicos do que seria possível através da tributação. Beleza, Igor, mas para que a gente chega ao ponto de fazer dívida? Por que o governo ele não gasta apenas o que ele arrecada? Bom, infelizmente, né? Você está falando de doce na boca de criança, porque a primeira coisa que um político mais quer fazer é mostrar serviço para a população. E isso é especialmente verdade nos estados nacionais, né? É claro que a gente sempre teve, quando a gente fala de líderes populares, né? Eu posso falar de um senhor feudal, posso falar de um chefe militar de uma vila, de uma cidade-estado, eu posso falar dos reis, dos monarcas, na época do absolutismo, onde era muito comum haver monarquias e localidades que não tinha figura do rei, mas tinha, né, como eu falei, um mandante das terras. Lógico que eles queriam ser populares, né, até pela própria vaidade, mas não dependiam disso para viver, né, porque afinal de contas eles eram monarcas, eles tinham poderes absolutos. Agora, no Estado moderno, os políticos só têm o seu poder renovado se eles têm a aprovação da população via voto popular, né? E, além disso, a população também, ao longo do tempo, foi amadurecendo, conforme nós fomos enriquecendo enquanto sociedade, outras demandas puderam ser atendidas, né? E aí a gente tem um cenário em que praticamente todo Estado nacional tem um perfil de gasto público muito elevado. Então, a via da tributação não é suficiente para abastecer, não é suficiente para financiar o Estado moderno, tá? A via da tributação não gera recursos, receitas suficientes para a gente tributar, para a gente financiar o Estado moderno. Então, as justificativas para a gente fazer dívida passam por, primeiro, imposto é impopular. Imposto é impopular. Tá? Um segundo ponto é que a dívida permite alavancagem. E um terceiro ponto primordial para explicar isso tudo, né, que tem o maior peso, é que as demandas sociais do Estado moderno elevaram muito o gasto público, tá? Então a gente gasta muito dinheiro com saúde, educação, moradia, planejamento econômico, uma série de coisas que há 100 anos atrás não existia, ok? Bom, então vamos avançar aqui, tranquilo, pessoal? Essa introdução, beleza? Todo mundo tinha tema de dívida, né? Acho que é tranquilo, né, para todo mundo. Espero que seja tranquilo só na teoria, porque é horrível ter dívida.
Né? Aliás, não é reter dívida. Dívida você administra, né? Administrando bem a dívida não tem problema. Vamos lá. A dívida pública é a dívida, o conceito de dívida, né? A dívida pública é a dívida contraída pelos diferentes níveis de governo para financiar o déficit orçamentário. O que é o déficit orçamentário? É justamente o que acontece quando o Estado ele não é capaz de pagar as suas contas, ok? Então nós temos, pela via da despesa, sem considerar a dívida, né? Eu tenho lá as receitas, aí eu tenho lá a tributação, ok? E tenho lá, pela via das despesas, todos os gastos públicos. Todos os gastos públicos. Vamos supor que esses gastos públicos, eles estejam na casa de, 1.000 bilhões, ou seja, 1 trilhão, e a tributação me traz de arrecadação 700 bi. Ok? Então, eu tenho aqui uma diferença de 300 bilhões que deve ser compensada. Qual que é o nome para essa diferença? Déficit orçamentário. Tá? Então, quando eu pego as receitas que são arrecadadas, por exemplo, via tributação, que é a maior parte delas, e eu tenho 700 bi. Por outro lado, eu tenho um gasto de 1.000 bi, ou seja, 1 trilhão, eu tenho aqui uma diferença de 300 bilhões que vai ter que ser compensado de alguma forma. Como é que isso é compensado pelo Estado? Através de dívida. Então, a gente emite dívida, a gente vai ao mercado, o governo vai ao mercado e emite dívida para conseguir captar esse dinheiro. E dentro do conceito de dívida pública não está apenas essa parcela faltante, não está apenas o déficit orçamentário, mas também a necessidade de refinanciar essa própria dívida, ok? Então, quando eu tenho lá que o governo ele foi ao mercado, pegou 300 bi, pode ser que ele tenha feito isso no ano anterior e ele precisava pagar 100 bilhões de reais de juros, tá? Então, 300 bi aqui é déficit orçamentário, déficit orçamentário. Só que eu tenho aqui uma conta de 100 bilhões de juros que deveriam ser pagas. E vamos lá, juros não, vamos botar dívida mais encargos, o capital mais os juros, né? Dívida mais encargos. Ou seja, eu teria 400 bi que está faltando no caixa. O que eu faço? Eu faço uma dívida, uma nova dívida de 400 bi. Né? Eu pego os 300 que estavam faltando, que é o déficit, mais o refinanciamento da dívida, e aí eu tenho uma dívida maior ainda. Okay? Então, a dívida pública ela é utilizada para poder se referir àquele dinheiro que está sendo captado no mercado para poder cobrir uma lacuna orçamentária, cobrir uma falta no orçamento, e também é utilizado para falar daquele dinheiro que é tomado no mercado para rolar a própria dívida. Ok? Existe na nossa já vou falar sobre isso. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Colocando aqui, tá? E agora eu falo disso. A dívida pública normalmente é gerada para compensar lacunas no orçamento, ou seja, ao estipular o que será gasto num determinado exercício financeiro, acontece um descasamento deliberado ou acidental. O que é o descasamento deliberado? A gente sabe que não vai ter dinheiro, mas precisa gastar. Tá? Então tem que pagar salário de funcionário público, tem que pagar custeio da máquina, né? Tem que pagar manutenção de prédio, tem que fazer algum tipo de investimento público. E aí, eu já sei que não tem dinheiro, né? Eu já sei que não tem dinheiro disponível. Então, o descasamento é deliberado. Eu já sei que vai dar um chabu, vai dar um problema, tá? Ou acidental, quer dizer, a gente não esperava, mas alguma coisa aconteceu, uma pandemia surgiu no horizonte. Então, eu preciso compensar essa lacuna, esse descasamento, essa falta de dinheiro dentro do orçamento. O que eu faço? Eu gero dívida pública, vou lá no mercado e capto dinheiro, ok? A diferença entre os recursos captados e os recursos gastos dá-se o nome de a diferença. A essa diferença entre recursos captados e recursos gastos dá-se o nome de déficit. Tá? Mas já vamos chegar lá. Já falei sobre isso, na verdade. Só para vocês entenderem a dinâmica da dívida pública. Tá? Aqui no Brasil existe um órgão chamado Secretaria do Tesouro Nacional, ou, como nós chamamos, Tesouro. Tá? Esse Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, fica abaixo do Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. Tá? Então, nós temos o Ministério da Economia e um dos seus órgãos é a Secretaria do Tesouro Nacional.
O que essa Secretaria do Tesouro Nacional faz? Ela gerencia, uma das coisas que ela faz, falando do tema que nos interessa, ela gerencia a dívida pública, ok? A Secretaria do Tesouro Nacional, para esse tema que nos interessa, dívida pública, ela gerencia a dívida pública. Quando nós precisamos, quando nós observamos que existe um déficit no orçamento, ou seja, falta de dinheiro, eu tenho determinadas receitas, tenho determinadas despesas, mas o resultado disso aqui é negativo, eu tenho um déficit, ok? Quando eu tenho esse déficit, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela vai ao mercado fazer dívida para levantar dinheiro. Como que isso é feito? O Tesouro Nacional, ele emite alguns papéis, que são dívidas, são contratos de dívida, tá? São contratos de promessa de pagamento, tá? Então, o Tesouro, ele emite dívida. Essa emissão de dívida nada mais é do que a emissão de contratos, se comprometendo a pagar determinado percentual a quem está emprestando, ou seja, os credores. E esses credores, por sua vez, eles fornecem dinheiro para a Receita, tá? Essa dívida que é emitida, a dívida, ela tem uma remuneração, que é esse percentual que será pago, e ela tem um prazo de vencimento. Então, se o governo ele vai lá, por exemplo, captar 400 bilhões no mercado, isso é um volume muito alto, tá? Ele não faz isso de uma vez, não, tá bom, pessoal? Isso não é comum emitir uma dívida dessa magnitude. É em bilhões, mas é abaixo disso, tá? Mas só para exemplificar, para a gente tomar emprestado aquele número que eu passei no slide anterior, o Tesouro ele pode chegar no mercado, oferecer, pagar, por exemplo, 8% ao ano e que ele vai pagar essa dívida em 4 anos. Inclusive, ele pode pactuar que ele vai amortizar essa dívida ao longo do tempo, para não precisar pagar toda de uma vez, tá bom? Então, ele pode ir pagando ao longo do tempo. Então, ele vai ao mercado oferecendo essas condições. Quem tiver interesse, adquire esse título de dívida e se torna credor do Estado brasileiro. E aí, esses 400 bilhões que foram tomados do mercado vão para o caixa do governo e, ao longo do tempo, eles serão pagos com juros. Tá? Então, esse é o processo prático de emissão de dívida do Estado brasileiro. A Secretaria do Tesouro Nacional vai ao mercado financeiro, oferece títulos de dívida que nada mais são do que contratos de promessa de pagamento, tá? Só que eles têm um tratamento especial na legislação brasileira e internacional, eles são considerados valores mobiliários, tá bom? Essa é a definição jurídica para um título de dívida pública, tá? Só que são valores mobiliários emitidos pelo governo federal ou por outro. Aqui no Brasil, hoje, órgãos estaduais e municipais têm uma limitação muito grande para a dívida, tá? Basicamente, o governo federal faz isso. E aí, eles adquirem esses títulos, emprestam o dinheiro e ganham o direito de receber aquele dinheiro mais os juros de volta. Normalmente, o governo ele vai pagar juros fixos, como foi esse exemplo que eu dei. Então, o governo pode pagar juros fixos, flutuantes, que vão ser, por exemplo, a taxa Selic, que foi aumentada hoje, eu falei que eu botei lá no Instagram, né, uma explicação rápida do para que isso é feito, quais são os efeitos, etc. Pode atrelar a inflação, tá? Pode atrelar ao dólar, ok? Então, são as duas maneiras, são os dois tipos de remuneração que o governo oferece para os seus títulos. E, em termos de prazo, esses prazos variam muito. Pode ser um endividamento curto, 1 ano, alguns meses, poucos anos, até décadas, ou títulos perpétuos, que vão ficar pagando juros indefinidamente até o governo aceitar, desejar resgatar aquele título. Tá? Então, na prática, é assim que o governo puxa dinheiro para dentro do seu caixa. Agora, antes da gente avançar, eu queria perguntar para vocês se vocês têm uma ideia de qual é hoje o endividamento brasileiro em nível federal, né? Quanto que a gente deve hoje, qual é o tamanho da nossa dívida pública brasileira? Vocês têm uma dimensão? Quem sem olhar, tá? Sem olhar na internet, quem acertar aproximadamente, eu vou dar 0,3 extra aí. Tá na parte dos bilhões, na casa dos bilhões? Não vou dar dica, manda aí o palpite de vocês aí, quando vocês acham.
300 bilhões. Quem que tá falando? Ah, Matheus. Então tá, É. Matheus aqui, 300 Bilhões. bilhões. Tá, alguém mais quer dar um palpite aí? Quem vai dar o palpite? Vão lá para casa dos trilhões. Quantos? Uns 30 trilhões aí. Sei lá. 30 trilhões são 30 mil bilhões, é mesmo? Eu juro que é isso mesmo. Vou botar aqui. E aí, vamos lá. Trilhões. Mais alguém aí vai arriscar? 500 bilhões. Um chute. Suzane, 500 bilhões. Roberto, 500 bilhões. Alguém mais? Bom, Flávio foi muito ousado, né? Então, todo mundo ficou bem longe, tá? Flávio jogou alto demais, 30 trilhões é muito dinheiro, tá? Mas a nossa dívida pública hoje, ela está na casa de 5,4 trilhões de reais, isso dados de agosto, tá bom? 5,4 trilhões de reais. São 5.400 bilhões de reais, tá? É uma dívida realmente que a gente, quando a gente olha assim, né, é bem alta, né? Então, imagina pagar essa dívida, né? Por isso que a gente paga tanto imposto e o juro voltou a acelerar. Realmente é bem alto. Prefixado, né? Aquele juro fixo que eu falei para vocês. Prefixados são os juros fixos. Índice de preço normalmente tem a ver com inflação. Taxa flutuante aqui nesse slide quer dizer normalmente Selic. E câmbio dólar. Normalmente é isso, tá? Então a gente deve 5,4 tri de reais. Isso em prefixados, a gente tem 1,7 prefixado, 1,5 atrelado à inflação, 1,9 atrelado à Selic e 250 bi atrelado a dólar. A dívida pública mobiliada federal interna, ela é de 5,2 tri. A dívida externa é de 243 bilhões, tá? Ah, professor, a gente liquidou a dívida externa. Não, a gente tem dívida externa, porque é interessante ter dívida externa, né? Lá fora o nível de juros é muito baixo. Então você chega com o governo brasileiro pagando um juro altíssimo, mesmo que você não pague um juro tão alto, eles já querem emprestar. Então às vezes é bom você pegar dinheiro em dólar emprestado, né? Você paga uma taxa menor, às vezes, que você pagaria aqui dentro. Mas é uma dívida extremamente elevada, né? A dívida externa não é preocupante nesse patamar, já foi. A gente tinha, né, um problema para gerar divisas externas para poder pagar a nossa dívida. Na década de 90, né, foi um período muito turbulento, mas que a gente conseguiu pagar. Na de 80 te deu um calote, tá? Mas a dívida brasileira é uma dívida extremamente elevada. Agora, só para a gente continuar aqui na sessão curiosidades rapidamente, para a gente avançar, eu queria saber se vocês têm ideia de como que está essa dívida pública, assim, na mão de quem, né? De quem que são os detentores dessa dívida brasileira. Vocês sabem? Tem noção? Tem ideia? Será que é o Ministério da Economia, o próprio Estado? Não, é os credores, tá? Ah, Quem tá, está os credores, emprestando. entendi. Quem está emprestando. O exterior, não sei. No exterior é a menor parte. É porque, assim, no tema dívida pública, existe muita desinformação, né? Então, a gente fala assim, a gente está pagando esse monte de juro para banco, para banqueiro e tal. De certa forma, é verdade, estamos pagando para banco. Mas não é uma situação como a gente, às vezes, imagina, quando a gente ouve aí, né, em alguns debates mais estridentes e que tem muito pouco apreço pela realidade. A participação dos detentores da dívida pública brasileira em agosto, que é o dado mais atualizado, era da seguinte forma: os bancos, eles tinham 31% da dívida, tá? Mas um ponto é que os bancos, obviamente, o dono do banco tem muito dinheiro, mas o principal dinheiro que tem dentro dos bancos é dos correntistas, né? Então, na verdade, essas operações aqui de 31% é um capital que está transitoriamente dentro do banco e que é utilizado, né, para fazer garantia de algumas operações, mas não é 31% da dívida remunerando, por exemplo, banqueiros, tá? Isso é totalmente fora da realidade, né? Isso é desinformação total. Então, os bancos, eles têm hoje 31% da dívida, emprestaram, são detentores dos direitos de 31% da dívida, ou seja, 31% do que a gente paga, mais ou menos, está indo para os bancos, mas a maior parte desse capital não é capital do banco, não é capital dos banqueiros, é do banco, né?
E o banco tem capital de milhões de clientes. Os bancos, né, têm capital de milhões de clientes. Os segundos maiores detentores são os fundos de investimentos. Os terceiros maiores detentores são os fundos de aposentadoria, né? Então, quem fala assim, a gente precisa revisar a dívida, calote na dívida. Bom, você vai arrebentar meio mundo aí que está aposentado, que pensa em se aposentar, porque 22% da dívida, quase um quarto da dívida, é de gente que está contando com esse dinheiro para se aposentar. Tá? 10% é de investidores fora do Brasil, e aí tá 13% fica diversificado em outros grupos aí menores. Tá bom? Então, a dívida pública brasileira, ela tem muita participação das instituições financeiras, porém, esse dinheiro não é dono das instituições financeiras. Né? A maior parte desse dinheiro aqui, ele faz parte das aplicações de milhões, dezenas de milhões de pessoas. O dinheiro está na conta corrente de centenas de milhões de brasileiros. Né? Então, tem uma dívida pública, simplesmente você chegar lá, não, peraí, vamos renegociar, vamos rever, tem alguma coisa errada, porque não tem coisa errada, a Secretaria do Tesouro, ela é uma entidade extremamente profissionalizada, o concurso para trabalhar na Secretaria do Tesouro é extremamente difícil, é um dos concursos econômicos mais valorizados, né? É um nível de carreira federal de topo, tá? Então, a dívida pública brasileira, na verdade, tem técnicos muito competentes e regras hoje muito melhores do que elas eram há 20, 30 anos atrás. Tá bom? Então, eu trouxe isso aqui mais a título de curiosidade, mas também para vocês verem o tamanho do buraco que a gente está e a gente também refletindo toda vez que a gente fala, o Estado tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Lembrem-se, a gente está gastando dinheiro que a gente não tem, né? Então, a gente está tirando dinheiro que a gente não tem, em algum momento essa conta vai ter que ser paga. E ela, quanto mais essa dívida cresce com o país não enriquecendo, essa conta vai ficando cada vez mais cara, e quem vai pagar é a gente mesmo, nossos filhos, nossos netos, né? Enfim. E para a gente poder avançar, no tema dívida pública tem dois conceitos que são muito importantes. Tá? Um deles, a gente ouvia falar muito, mas o Brasil está tão bagunçado nos últimos anos que a gente não tem ouvido, né? Mas quando eu era acadêmico, até lá anos 2013, 2012, esse conceito aqui, ele era levado muito a sério no setor público. O conceito de déficit primário. O que é o déficit primário? É quando a gente pega as receitas e as despesas de um orçamento sem considerar o custo da dívida. Então, eu tenho lá despesa, eu tenho salário, previdência, investimento, tenho custeio da máquina, tá? Gasto corrente de uma série de coisas. Então, essas são as despesas do dia a dia do Estado, tá? Para manter o Estado e manter o investimento público. As receitas, normalmente, aqui a gente está falando privatização, tributação, normalmente que não está envolvendo fazer dívida, tá? Então, eu tenho as receitas e eu tenho as despesas, sem considerar o juro, tá bom? Então, imagina que você é um dono de casa, ou uma dona de casa, você está fazendo lá o seu orçamento. Bom, receita, meu salário, eu tenho um aluguel que eu recebo, papapá. E aí você pega as despesas. Bom, tem a escola das crianças, tem a gasolina, tem o supermercado, é basicamente isso. Quando você chega nesse confronto de contas aqui, peguei todas as receitas e todas as despesas. Se o resultado for negativo, você tem um déficit primário. Isso é um problema, porque é a mesma coisa... déficit primário. Porque é a mesma coisa que você olhar para o seu salário, olhar para as suas despesas e chegar à conclusão que você não tem dinheiro para fechar o mês. Tá? Então, o déficit primário ele é extremamente problemático, porque você não está tendo dinheiro para fechar as contas do dia a dia. Você está sendo obrigado a se endividar. Então, toda vez que você tem déficit primário, você incorre em mais dívida. Ok? Déficit primário é mais dívida. Se você tem um resultado positivo, você está tendo um superávit primário. Significa que sobrou dinheiro, consequentemente, você vai conseguir abater dívida. Tá bom? Então, o déficit primário, ele significa que você vai precisar fazer mais dívida, porque você não tem dinheiro para fechar as contas.
E o superávit primário significa que você conseguiu fazer sobrar dinheiro para abater a sua dívida. Lá na década de 90, quando nós tivemos uma grande reorganização do Estado brasileiro, nós aprovamos uma regra que previa a geração de superávites primários. O governo ele era obrigado a fechar as suas contas de forma a ter o superávit primário, porque o superávit primário seria uma sobra de dinheiro que você conseguiria abater os custos da dívida. Às vezes você vai abater só o juro, a dívida vai permanecer constante, às vezes você vai conseguir diminuir essa dívida que você pagou o juro mais o capital, ok? Mas ele é extremamente importante para a gente conseguir reduzir a nossa dívida. Em algum momento, o país entrou num surto coletivo lá próximo do governo Dilma I, né? Que a gente abandonou qualquer racionalidade econômica e a gente simplesmente chutou o balde e aí a gente nunca mais teve superávit primário, a gente começou a ter déficit primário e a dívida brasileira voltou a escalar. Governo Fernando Henrique, 1, 2, Lula 1, Lula 2 e um pedacinho do governo Dilma nós conseguimos diminuir o crescimento do endividamento público através do superávit primário. Infelizmente isso foi perdido, a gente vinha conseguindo retomar do governo Temer para cá, mas com a pandemia, né, ficou bem complicado. E aí, na semana passada, o governo Bolsonaro também resolveu chutar o balde, né, e esquecer que nós tínhamos algumas regras fiscais que nos permitiriam reduzir a dívida lá na frente, e a gente está numa situação bem complicada de novo. Tá? Bom, esse conceito de déficit primário, novamente, ele é um conceito que não considera despesa com juro e encargos da dívida, tá bom? O déficit primário é quando a gente faz o orçamento todo sem considerar o gasto da dívida. Então é como se você tivesse um empréstimo no banco, mas você está fazendo o orçamento sem considerar os juros e o capital que você tem que pagar, tá bom? Para saber se vai gerar dinheiro no final do mês para você conseguir pagar, né? Por isso que tem esse conceito primário. Existe um conceito intermediário que é o operacional, mas ele não é muito usado, então eu vou passar para vocês um outro conceito que é mais usado, que é o déficit nominal. O que é o déficit nominal? O déficit nominal ele vai incluir todas as receitas e todas as despesas, inclusive os gastos com a dívida. Então você vai ter tudo que tinha ali no déficit, no orçamento, com as despesas e receitas primárias, só que você vai somar também os juros, encargos, outros encargos, não juro é um tipo de encargo, mas outros encargos, e o capital que é preciso ser pago. Tá? E aí você vai ter o resultado nominal. Se esse resultado nominal ele for negativo, nós temos o déficit nominal. Se esse resultado for positivo, nós temos superávit nominal. Superávit nominal, nem sei se a gente já teve alguma vez, acho que nunca teve. Mas o resultado nominal negativo, o ideal é que ele seja cada vez menor. Significa que a gente está controlando o crescimento da dívida ou está diminuindo a dívida. Ok? Mas normalmente o resultado nominal ele é negativo quando a gente coloca na conta os juros, os encargos que nós temos para poder pagar essa dívida. Esse resultado nominal, ele também, quando é negativo e recebe o nome de déficit nominal, ele é chamado de necessidade de financiamento do setor público, porque ele vai dizer quanto está faltando para a gente fechar totalmente as contas. Bom, então, no tema de dívida pública, nós aprendemos por que nós fazemos dívida, nós conceituamos o tema da dívida, nós conceituamos dívida pública, aprendemos essa dinâmica prática, né, da emissão de dívida, do mecanismo de emissão e resgate da dívida, olhamos em um pouco mais de detalhes os números da dívida pública e falamos, por fim, desses dois conceitos que são tão importantes para o controle da dívida, que são os conceitos de déficit primário e déficit nominal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aqui? Alguma dúvida mais? Algo que vocês queiram perguntar sobre dívida? Beleza, então, prossigamos. Essa aula, na verdade, a gente deveria ter encerrado ela, né, na semana passada, mas acabou não dando tempo. Por que não dando tempo? Porque nessa nossa aula agora, o tema que a gente vai entrar, ele é um pouquinho diferente
do que a gente tratou até agora, porque a gente vai falar de um tema que diz respeito à área monetária e que está sendo muito debatido atualmente, que é o tema de inflação. Inflação. Elasticidade parcial. Não, elasticidade não. Embora elasticidade você pode aplicar para tudo, né? Por exemplo, o juro da dívida, né? Elasticidade, o juro da dívida, se aumenta o juro, quanto que você capta mais, qual é a facilidade que você tem para gerar a dívida, ou se você aumenta menos, enfim. Depois a gente vai ver isso. Mas a gente não vai entrar nisso, né? Chega de elasticidade. Foi só na primeira prova. Bom, inflação, pessoal. Diferentemente dos outros slides, eu já vou passar para vocês o conceito de inflação, que é muito importante a gente entender isso aqui. Tá? A gente já ouve falar muito de inflação. A inflação do tomate foi não sei quantos por cento. A inflação da carne está em não sei quanto. A inflação... Olha só, tecnicamente, não dá para a gente falar de inflação de um bem só. A inflação do tomate, inflação da carne, inflação da gasolina. Não dá para fazer isso, tá? Peraí. Aqui nem sei o que eu tô com fome. Não dá para a gente falar de inflação de um bem só, porque tecnicamente a inflação é um fenômeno que representa um aumento contínuo e generalizado de preço, tá? Então eu não posso falar de inflação de um bem só e nem considerar a inflação um aumento de preço que aconteceu esporadicamente, que aconteceu em uma classe só de ativos. A inflação ela é analisada em um conjunto. Acaba que de forma leiga, para a gente dizer que um determinado bem ou serviço ele está subindo muito de preço, a gente acaba usando esse nome inflação, mas tecnicamente a conceituação técnica de inflação é um aumento contínuo e generalizado de preços, tá bom? Então eu tenho que ter um aumento disseminado de preços e ele tem que ser contínuo ao longo do tempo, tá bom? Um aumento só ou aumento de um produto não é tecnicamente caracterizado como inflação. Aí o Antônio Matheus perguntou: a desvalorização da moeda está ligada à inflação? Sim, vamos falar um pouquinho mais para frente disso, tá? Não vamos entrar ainda exatamente nessa pegada, mas sim, tem a ver, tá? Bom, então nós aprendemos que a inflação é um aumento contínuo e generalizado de preço. Então, quando existe algum tipo de choque em um bem só, por exemplo, vou falar do tomate, quebrou a safra do tomate, o tomate subiu de preço. Isso é natural, isso acaba acontecendo, tá? Isso se diferencia de um fenômeno contínuo e generalizado de aumento de preço, tá? Na vida real, no dia a dia, nós temos normalmente uma inflação que ela é crescente ao longo do tempo, tá? Isso, na verdade, não é problemático se ela for uma inflação contida, tá? É até sadio a gente ter um pouco de inflação na economia. O que nós não podemos ter é uma disparada da inflação, quando a inflação começa a subir e não para de subir, que é o que a gente começou a observar recentemente. A inflação ela acelerou muito. A variação contínua e generalizada de preços está escalando, está subindo numa proporção que a gente não via há alguns anos, e isso é preocupante, tá bom? Então, todo mês a gente está observando uma série de produtos subindo de preço em patamares elevados. Isso é um fenômeno inflacionário, e isso é um fenômeno inflacionário preocupante, tá? Por que ele é preocupante? Porque ele pode chegar num nível de descontrole, da gente ter um efeito muito elevado, né, no aumento de preço. E aqui no Brasil, a gente tem uma herança inflacionária muito grande. A gente tem uma memória inflacionária de uma época em que a inflação batia na casa de dezenas de % num mês só, e no final do ano ela estava na casa de milhares de %, né? Porque é uma progressão composta, são juros compostos. O que influencia a inflação? Antes de eu entrar num detalhe aí que vai pegar essa dinâmica do Antônio. Só para a gente poder ver assim, o que é inflação na prática, vamos imaginar que a gente tem uma economia que, sei lá, eu tenho aqui... antes de a gente imaginar uma economia, tá? Vamos imaginar um pedreiro, tá bom? Então, isso aqui é o João, pedreiro. E o João,
ele tem a sua hora de trabalho em R$ 100, tá? Por algum motivo, o João tem alguns clientes que estão interessados em fazerem as suas casas. Só que o João é um só, né? Ele é um pedreiro só e ele não tem como fazer várias casas ao mesmo tempo. Mas vamos supor que José aqui, que é o primeiro cliente, ele queira que o João faça a casa dele e ele oferece para o João esses R$ 100 por hora trabalhada. Só que o Matheus, ele também está com pressa de fazer a casa dele. E aí ele vai lá e oferece R$ 110 para o João fazer a casa dele. Bom, então o João, obviamente, ele vai fazer a casa com o Matheus, porque ele ofereceu um valor mais alto, certo? Que bom que o Matheus pôde pagar um valor mais alto para o João. Isso é sinal de que provavelmente o Matheus está ganhando bem, está com dinheiro, né? Então a inflação. E aí, se a gente olhar só esse fenômeno aqui, esse aumento de preço, se isso aqui for o único tipo de bem transacionado na economia, isso vai ser inflação, porque só tem isso para ser analisado, tá? Então a gente teve aqui um aumento de preço. Claro, isso aqui é uma magnitude muito alta, né? Que eu coloquei. Isso não é sadio, né? Mas vamos supor que a gente teve aqui uma alta de 10%. Ok? Mas se isso foi causado pelo fato de que o Matheus está ganhando melhor, que a economia está aquecida e aí ele pôde pagar mais alto, isso é sadio, né? Significa, então, que a gente ter um pouco de inflação significa que a atividade econômica, está caminhando. Ok? Então, pouca inflação é bom, porque eu estou tendo um sinal de que a atividade econômica está caminhando, ok? E eu não estou tendo um descontrole de preço, tá? Então, pouca inflação, ok. O problema é quando eu tenho muita inflação. Porque se a gente pegar um exemplo mais drástico, imagina que o João, ele constrói uma casa, ok? Por mês, e ele está cobrando R$ 100 pela hora dele de trabalho. Então, pelo trabalho dele. Então, R$ 100 gera uma casa. Vamos supor que aquele monte de gente que queria contratar o João está com bastante dinheiro aqui em caixa por algum motivo. Tá? E essas pessoas, elas estão se degladiando lá para poder fechar o contrato com o João, e aí de um mês para o outro alguém oferece aí R$ 200 para o João fazer uma casa. Aí no outro mês alguém oferece R$ 300 para o João fazer uma casa. Vejam que, apesar de eu ter tido um aumento nominal de preço que triplicou o valor inicial, esse valor que está sendo pago continua gerando uma única casa. Ou seja, a produtividade não subiu. Mas os preços subiram muito. Então, o efeito disso aqui é meramente ilusório, ele é meramente monetário. Eu estou vendo mais dinheiro circulando, mas em termos de bens e serviços, não. A produtividade está estagnada. Tá? Então, a inflação, quando ela está muito acelerada, ela não significa que a atividade econômica esteja caminhando de forma adequada. Ok? Porque eu estou tendo muita aceleração de preço, mas eu estou tendo pouca aceleração ou nenhuma aceleração de produtividade. No longo prazo, imagina que uma pessoa estava querendo construir a casa dela e ele viu que o vizinho contratou por R$ 300. Ele vai se programar para contratar por 300. Mas aí chegou outra pessoa e está oferecendo 400. E aí outro oferece 500. E você começa a perder a noção de preço. Você começa a desorganizar a atividade produtiva, a atividade econômica. Daqui a pouco, não vai ter nenhuma casa sendo projetada, porque ninguém vai conseguir estimar o custo de fazer uma casa se ele não sabe qual é o preço, né? E aí o João, ele fica sem emprego lá na frente e não tem casa para ser construída. Então, quando os preços começam a subir muito, algum problema está acontecendo. E no fim das contas, isso vai gerar um problema econômico generalizado, tá? Então, pouca inflação demonstra que a atividade econômica está caminhando, que a atividade econômica está andando, porque nenhuma inflação não é legal,
e vamos falar um pouco mais sobre isso lá para frente. Agora, muita inflação vai causar em algum momento uma desorganização econômica tão grande que vai começar a deprimir a atividade econômica, as coisas a andarem para trás, a população a empobrecer. Porque lembre-se o que nós estudamos no nosso nos nossos princípios de economia. O padrão de vida de uma nação ou a riqueza de uma nação é medida em função da sua produtividade, tá? Então, a riqueza de uma nação é função da sua produtividade e não dos preços vigentes naquele país, tá? O que tem que crescer para alguém enriquecer é a produtividade, não o montante monetário em dinheiro que está na carteira de cada um, porque aquele dinheiro pode não estar comprando muita coisa, né? É igual ao que a gente tem visto com a gasolina. Eu fui abastecer o carro, fui encher o tanque, eu paguei R$ 345 para encher o tanque. Há um tempo atrás, eu fazia essa mesma operação por 250. Ou seja, não interessa que eu tenha mais o mesmo, não interessa que eu tenha um dinheiro a mais na minha carteira. Tá ótimo, estou com R$ 345. Mas esses R$ 345, eles estão equivalendo à mesma coisa que os 250 lá atrás. O que vale para a gente é o bem ou serviço, não o dinheiro que está na nossa carteira, tá? E aí, o Matheus perguntou, a desvalorização da moeda está ligada à inflação? Sim, em última instância, a inflação gera uma desvalorização da moeda. Você tem mais moedas circulando, mas essas moedas, elas estão disputando uma mesma quantidade de bens, ou às vezes uma quantidade de bens ainda inferior, tá? Então, essas moedas não estão valendo tanto quanto elas valiam lá atrás. Tá? Então, R$ 250 lá atrás, ele tinha o mesmo valor de 345, porque eu conseguia converter esse dinheiro na mesma coisa. Né? Então, antes eu convertia R$ 250 em um tanque de gasolina, agora eu estou convertendo 345. Me interessa R$ 345? Não, me interessa o tanque de gasolina, que é o que eu preciso para andar com o meu carro. Certo? Se o pão custava, sei lá, o quilo do pão era R$ 5 e agora é 10, bom, não me interessa R$ 10 ou 5, me interessa o quilo do pão. Ok? Então é melhor que ele custe 5 do que 10, porque vai ser indiferente. Os preços subiram e a quantidade de produto permaneceu a mesma. Sabrina, não sei se você puxou o microfone aí por engano, mas eu não consegui ouvir o que você falou. Bom, acho que não puxou. Vamos continuar. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Estão conseguindo acompanhar essa ideia da inflação? Oi, fala, Matheus. Não, falar que tá tudo certo. Tá, beleza. Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho, pessoal, rapidinho, que minha filha se machucou lá em casa. Deixa eu só dar um toque aqui, saber se está tudo bem.
Pessoal, desculpa aí, vamos lá. Então, continuando aqui nosso estudo de inflação, o que normalmente dá início, né, a um processo inflacionário, né? O que causa a inflação? Uma das coisas que favorece o surgimento da inflação é a estrutura de mercado que nós observamos em determinados segmentos. Quando nós temos, por exemplo, um setor oligopolista ou monopolista, nós temos empresas que têm uma facilidade muito grande de repassar o custo que ela está vendo aumentar no seu produto para o consumidor final. Tá? Então, por exemplo, o setor de postos de combustíveis tem muito ou pouco posto, né? Postos de combustíveis. Quando o preço sobe, eles rapidamente repassam isso para a bomba, porque o consumidor não tem muita opção. Agora, se tem um aumento no preço da carne, vários restaurantes, centenas de restaurantes, vão responder de forma diferente. Alguns vão absorver aquele aumento de custos, reduzindo margem de lucro, outros vão tentar algumas alternativas, mas, enfim, nós não temos uma resposta automática como nós temos no setor oligopolista ou monopolista. O que favorece esse repasse de custos nesses setores é justamente a ausência da competição, né? A ausência da concorrência. Não tendo concorrência nesses setores, fica muito mais fácil, né, para essas empresas repassarem os seus aumentos de custos. Consequentemente, se todas as empresas fazem isso, nós temos uma elevação de preço que vai dar causa à inflação. Um outro ponto que causa inflação é uma economia fechada. Porque uma economia fechada ela é uma espécie de oligopólio, porque eu tenho menos competição. Imagina que está tendo um aumento de custos aqui dentro do Brasil para produzir determinado produto, tá? Então, vamos pensar em bens agrícolas, né? Houve uma geada muito forte e aí muitos alimentos tiveram quebra de safra. Vamos supor que seja proibido a gente comprar alimentos de outros países. O que vai acontecer? Os preços dos produtos internamente vão subir muito, certo? Porque eu tive uma quebra de safra, eu reduzi a oferta, consequentemente eu vou ter um aumento de preço, tem mais gente querendo e pouco produto sendo ofertado, os preços vão subir. Agora, se eu puder importar esse produto de outro país, eu diminuo esse problema. Eu reduzo esse problema, porque eu consigo comprar o mesmo produto em países que não tiveram, né, esse choque de custos. Então, o grau de abertura de uma economia, quanto mais uma economia transaciona com o exterior, mais fácil é você reduzir esse choque de aumento de preço, esse choque inflacionário. Tá? Um outro ponto que causa também inflação são as estruturas sindicais, no sentido de que os sindicatos eles conseguem pressionar por aumentos de salário. Então, vamos pensar no seguinte: a gente teve aqui um aumento de custos, tá? Então vamos lá, uma empresa teve um aumento de custos. Vamos supor que esse aumento de custos tenha sido por causa do petróleo, tá? Então por causa de combustível. Vamos supor que essas empresas elas sejam oligopolistas e elas façam um aumento de preço, ok? Aí os sindicatos observam que os preços estão subindo e o salário não. Então, peraí, está subindo o preço e o nosso salário não está subindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar por um aumento de salário. Eu quero salários mais altos. Se a estrutura sindical for forte, ela vai conseguir ter esse aumento de salário. A questão é que o aumento de salário ele vai gerar novamente aumento de custos. Esse aumento de custos pode gerar aumento de preço. Esse aumento de preço, dependendo da entidade sindical, pode gerar um aumento de salário. E isso pode gerar uma espécie de ciclo vicioso, né, em que você vai observar uma coisa retroalimentando a outra, tá bom? Isso, óbvio, vai chegar num nível de esgarçamento que vai chegar num ponto em que os preços eles não vão continuar subindo, senão ninguém vai comprar, né? Então fica tão caro que ninguém vai conseguir comprar, porque nem todo mundo está tendo aumento de salário, já que esse aumento de salário, nem todas as entidades sindicais são tão fortes assim, mas isso pode
contribuir para o processo inflacionário ser agravado. E, por fim, o desequilíbrio no setor público. O déficit constante do setor público, ele pode gerar um aumento de inflação, no sentido de que o governo, né, não vai conseguir fechar suas contas, ele vai precisar fazer mais dívida, e aí essa dívida, para ser rolada, precisa ficar mais cara, o governo precisa pagar mais caro, e os preços vão subindo, enfim, você tem uma dinâmica ruim. Mas o principal desequilíbrio do setor público, ele é observado quando nós temos o governo gerando inflação para pagar suas contas, tá? O governo, em última instância, ele é o responsável pela emissão de moeda. Ele é responsável pela emissão e controle, né, da quantidade de moeda num determinado país. Em última instância, quando esse governo ele precisa pagar suas contas, mas ele não tem dinheiro, ele pode simplesmente emitir moeda, ele pode simplesmente emitir dinheiro para custear suas dívidas. Esse processo é um processo que não é tão grosseiro assim, vou chegar e vou imprimir dinheiro. Não é bem assim que é feito, tá? Normalmente são algumas manobras contábeis, são algumas manobras envolvendo crédito, tá? Que aí você consegue gerar uma capacidade do Tesouro se autofinanciar, como se ele estivesse imprimindo dinheiro diretamente, tá? E essa impressão de dinheiro joga recurso dentro do sistema e a gente caminha para uma situação que a gente falou naquele slide anterior. Muita gente aqui com dinheiro disponível, mas o número de bens transacionados na economia não está tão alto assim. Então a gente tem muita gente com dinheiro na mão, mas pouco produto sendo produzido, sendo transacionado. Tá? Então, esse dinheiro que o governo vai injetando nas contas públicas, ele vai gerar inflação no sentido de que vai aumentar o dinheiro na carteira das pessoas, mas a oferta de bens não consegue acompanhar na mesma velocidade. Tá bom? Inclusive, né, acho que todo mundo sempre se perguntou em algum momento, quando era criança, né? Mas se tem a Casa da Moeda que imprime dinheiro, por que a gente não imprime dinheiro e distribui para todo mundo, né? Para todo mundo ficar rico? É por isso, né? Porque o dinheiro por si só não vale nada. O dinheiro ele é um meio de aquisição de outras coisas. Então, eu posso ter R$1 milhão no meu bolso, mas eu posso ter diversas outras pessoas com R$1 milhão e no fim das contas todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo e a produção de bens e serviços não mudou muito, né? Então não adianta de uma hora para outra todo mundo ter o dobro de salário se eu não tenho o dobro de coisas para ter à disposição, né? E aí o Matheus falou que o sonho era ter impressora daquela, aí vale mais aí fazer um assalto no estilo La Casa de Papel aí para poder ter acesso ao dinheiro sem ter uma máquina imprimindo dinheiro para todo mundo, né? Se tiver todo mundo com dinheiro, aí você tem um fenômeno inflacionário acontecendo na economia. Então as fontes de inflação, elas normalmente, as fontes clássicas de inflação são essas. De forma geral, um processo de descontrole inflacionário, que é você ter o que nós chamamos de inflação galopante, né? Inflação que vai crescendo sem parar, uma atrás da outra, só é possível quando nós temos esse Estado, esse governo fazendo uma impressão desenfreada de dinheiro, né? Um setor público em desequilíbrio, tá? É isso que normalmente causa um processo inflacionário muito agressivo. E essa inflação, ela pode ser dividida de duas formas, sob a ótica da demanda e sob a ótica da oferta. A ótica da demanda acontece quando nós temos um excesso de demanda agregada, ou seja, o mercado consumidor, ele está muito aquecido. Então tem muita gente com capacidade de comprar bens e serviços e nós não temos uma quantidade de bens e serviços tão grande, né? Que é basicamente aquele exemplo que eu dei ali da casa do pedreiro, né? Eu tenho um pedreiro que faz uma casa e tem um monte de gente que tem capacidade de comprar aquela casa. É um excesso de demanda agregada. É muita gente com dinheiro para poder adquirir determinados produtos, mas não tem produtos suficientes. E aí o que acontece? Uma espécie de leilão, né? Você tem
poucos produtos, tem escassez de produto e muita gente querendo comprar. Então as pessoas entram numa espécie de leilão, vai levar quem pagar mais caro. Só que a partir do momento que eu faço isso, os preços eles só vão aumentando. Tá? Uma coisa que causou, por exemplo, uma inflação de demanda no passado foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele injetou na economia algumas centenas de bilhões de reais. E injetou esse dinheiro numa população que normalmente não tinha acesso a esse volume de recursos, né? O auxílio emergencial no Brasil ele foi necessário, tinha que fazer, mas ele foi um pouco descalibrado, ele ficou muito alto, né? Porque o objetivo dele não era deixar ninguém rico, né? O objetivo do auxílio emergencial é você conseguir fazer aquela pessoa passar por um momento complicado, que era o momento da pandemia. Mas, em alguns casos, nós tivemos tanta gente recebendo auxílio emergencial que numa mesma família, várias pessoas receberam, a renda daquela família aumentou muito. E aí o que essas pessoas fizeram? Foram comprar, né? Foram as compras, comprar supermercado, comprar vestuário. E a gente teve um reflexo muito grande, principalmente em alimentação, né? Muita gente com dinheiro para comprar alimento no momento em que a gente não tinha uma expansão da oferta. Então começou a haver uma espécie de leilão por aqueles bens que estavam disponíveis e muitos produtos cresceram de valor. Tá? Um outro ponto que pode ocorrer é a inflação pela via da oferta. FIP dos veículos, o Rodrigo perguntou aqui agora, um pouquinho atrás. Então, nos veículos a gente teve um efeito que foi mais pelo lado da oferta, tá, Rodrigo? Porque a inflação aqui pelo lado da oferta, ela está atrelada a um aumento nos custos de produção. Tomando o gancho da pandemia, a gente teve diversas cadeias produtivas afetadas por conta dos lockdowns, principalmente na China. A China ela tem uma política de tolerância zero com a Covid, né? Então, assim, a China começou com Covid, como é que pode ter só, sei lá, 5 mil mortos, 6 mil mortos? São poucos mortos, né, na China, porque lá eles são muito rigorosos. A China é uma ditadura, controla a informação, concordo, pode ter 10 mil, 20 mil, mas 1 milhão não tem, né? Você não consegue esconder 1 milhão de cadáveres de todo mundo. Mas esse sucesso da China para conter a pandemia é porque lá eles têm uma política de tolerância zero. Teve caso de Covid, fecha a cidade inteira com milhões de habitantes, e isso causou fechamento de muitas fábricas, muitos portos. Então, começou a faltar produto, que foi o caso dos carros, né? Você teve um impacto pelo lado da demanda, sem dúvida, porque teve uma injeção de capital na economia, né? E esse dinheiro ele vai trocando de mãos e chega às mãos, às vezes, de pessoas que vão conseguir comprar carros, mas você teve principalmente um estrangulamento da produção. Então, essa escassez de bens gerou um aumento de custo daqueles produtos. Tá? Então, por exemplo, você teve uma escassez de microchips para carros. Então, os microchips que existiam, eles ficaram muito caros, né? Então, foi um aumento nos custos de produção. Se antes eu gastava, sei lá, R$200 com microchip, só um exemplo, $200 para comprar um microchip, agora o microchip custa, sei lá, 800, porque está faltando no mercado. Bom, então você vai ter um impacto dentro do setor de veículos, de um aumento de custo da ordem de $600, por exemplo. Tá? E o que nós tivemos no caso dos veículos, especificamente, foi isso, tá, Rodrigo? A gente teve principalmente um estrangulamento da oferta, não um excesso de demanda agregada apenas. Tá? Então, a parte dos veículos é explicado mais pela inflação pelo lado da oferta. Só que, óbvio, que na realidade, esses efeitos eles vão, né, se misturando. O peso maior foi pelo lado da oferta, mas também tivemos um peso da inflação pelo lado da demanda. Mas nesse caso específico, é mais da oferta. No caso dos alimentos, grande parte do choque foi pela demanda. Teve também uma restrição de oferta, mas grande parte pelo lado da demanda. Uma restrição de oferta, no caso dos alimentos, foi que a China, em paralelo a esse surto de Covid, ela teve um problema, se eu não me engano, com não foi peste suína, não. Acho peste africana, acho, do rebanho suíno. Foi uma doença que pegou o rebanho suíno, e a China tem um rebanho suíço da casa de bilhões de porcos, e eles mataram praticamente todos. Tá? E aí acabou carne no mercado chinês, né? Porque eles tiveram que conter esse surto, né, que aconteceu no rebanho suíno deles, mataram muitos porcos, e aí faltou carne no mercado. Né?
a carne ficou muito cara, né? Então houve uma restrição de oferta que acabou gerando uma pressão muito grande, né, no preço da carne, tá bom? Então a carne especificamente também teve uma restrição de oferta por conta dessa queda do rebanho suíno chinês, e aí você teve uma quebra na cadeia produtiva de proteína animal e acabou sendo compensado um pouco pela proteína animal bovina. Bom, avançando aqui para a gente finalizar, quais são os impactos da inflação dentro da economia? O principal impacto da inflação, quer dizer, o principal não, mas um impacto muito forte da inflação no preço da economia, na economia, é a redução de poder aquisitivo, principalmente da população que não consegue se proteger da inflação. Porque olha só, quando você tem salário, aluguel, aplicações financeiras, você pode buscar algum tipo de mecanismo contratual para compensar esse efeito da inflação. Então, você tem a inflação, você tem essa compensação de alguma forma. Seu salário vai ser aumentado, você vai ter o seu aluguel sendo reajustado, você vai ter a sua aplicação financeira rendendo em função da inflação, mas uma grande parte da população não tem acesso a esses mecanismos, tá? Ou tem acesso de forma imperfeita. Eu tenho meu salário corrigido, mas eu não tenho outras fontes de renda e meu salário corrige em pouco tempo, anualmente. Tá? Então, quando você tem um efeito do aumento dos preços, você reduz o poder aquisitivo, porque o mesmo dinheiro compra menos coisa, né? E esse dinheiro ele não é reajustado na mesma velocidade dos preços. Tá bom? Um outro ponto que causa a inflação é o encarecimento do produto nacional sob a ótica do produtor externo, porque você tem os preços nominais muito altos, tá? E aí você acaba tendo também um incentivo para trazer esse produto lá de fora. Então você está tirando o PIB do país, você está jogando dinheiro para fora, né? As importações, elas tiram o PIB do país, como nós vimos na nossa aula de macroeconomia, quando nós analisamos lá a fórmula do PIB, né? Consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Toda vez que você importa, você tira dinheiro da economia, tá? Um outro ponto é que você reduz a arrecadação tributária porque você tem uma defasagem, né, entre o fato gerador e o recolhimento. Então, você teve lá um fato gerador, sei lá, no mês de janeiro e o recolhimento, vamos supor que tenha sido em abril. Quando esse dinheiro entra no caixa do governo, esse dinheiro já está defasado, porque a inflação desse período aqui, ela não foi aproveitada, né? Você vai pagar lá na frente, então, na verdade, você não teve a correção dos valores que foram calculados lá em janeiro, tá? Isso, obviamente, pode ser tratado em alguns casos como uma espécie de correção monetária, esse problema nem é tão grave assim, mas o principal efeito deletério da inflação no longo prazo é o desestímulo à aplicação no setor produtivo. Porque, vejam só, quando os preços eles começam a subir muito, quando nós temos os preços ficando cada vez mais caros, né, a gente tendo um aumento consistente de preço, chega um ponto em que a gente não consegue mais ter previsibilidade desse reajuste. Bom, o preço subiu 5%, subiu 10%, 15%, 20%, já não sei mais quanto vai subir. Tá? E aí fica difícil você planejar a sua atividade, fica difícil você planejar uma empresa, fica difícil você planejar qualquer coisa, assim, vou contratar pessoas, mas qual vai ser o custo do salário daqui a 2, 3 anos? Né? Qual vai ser o custo da minha matéria-prima daqui a 2, 3, 4 anos? A partir do momento em que a subida de preços ela é tão grande que você já não consegue mais estimar esses valores lá para frente, você desestimula, por exemplo, a abertura de empresas, porque muitas empresas elas só são viáveis no longo prazo. Né? Então eu preciso de uma operação de 5 anos, 6 anos, 10 anos para poder valer a pena abrir aquele negócio. Se eu não sei calcular isso para 5, 6, 10 anos, eu não vou abrir o negócio. Os empregos não são gerados, a atividade econômica não cresce, o governo não arrecada, e aí esse desestímulo à atividade produtiva, ele acaba impactando o crescimento do país. Inclusive, uma das nossas lições de economia, que a gente aprende logo no início,
tem a ver com o que a gente chama de trade-off, né? Que é aquela espécie de sacrifício. Eu não posso ter tudo, então eu tenho que sacrificar algumas coisas. Quando o governo ele tenta aumentar a atividade econômica de maneira artificial, quando ele tenta aumentar a atividade econômica, por exemplo, colocando uma injeção de dinheiro no sistema, vamos supor que o auxílio emergencial não fosse para segurar a Covid, mas fosse para aumentar o poder aquisitivo da população naquele momento. No curto prazo, você tem um impacto positivo na atividade, mas no longo prazo, a inflação que isso vai causar, se a economia não tiver capacidade de absorver aquela demanda que está sendo gerada, a inflação que vai ser gerada nesse processo, ela vai desorganizar a atividade econômica de maneira tão forte que daqui a pouco você tem atividade econômica contraindo, as empresas fechando, as empresas não abrindo, os empregos não são gerados. Tá? Então, um dos trade-offs que nós temos, quem olhar lá o livro do Gregory Mankiw no original, vai ver que o 10º princípio, que eu não coloco na matéria, mas o 10º princípio fala disso, é justamente esse. No curto prazo, nós temos um trade-off entre inflação e crescimento econômico. Você pode gerar crescimento econômico no curto prazo injetando dinheiro na economia. Porém, se a economia ela não estiver preparada para receber aquele estímulo, você vai gerar inflação. As pessoas vão começar a disputar uma quantidade de bens que não cresce na mesma velocidade que o dinheiro em circulação cresceu. Entendeu, Matheus? Por que a gente fala que o dinheiro desvaloriza? O dinheiro em circulação ele cresce, mas ele está disputando uma quantidade de bens que não está crescendo na mesma magnitude. Então você tem mais dinheiro buscando uma quantidade de bens determinado. Qual o efeito? Você vai pagar mais caro por uma mesma quantidade de bens. Então seu dinheiro, na verdade, ele desvaloriza. Você tem mais dinheiro, mas ele não compra mais coisas. Ele vai comprar a mesma coisa e se esse processo se desenrolar, lá na frente ele vai acabar comprando menos. A atividade contrai, os preços continuam subindo e você tem esse problema inflacionário mais persistente. E na semana que vem a gente vai entrar no detalhe sobre como funciona a política monetária do Banco Central, como que o Banco Central ele manuseia os juros da economia, principalmente para conter esse fenômeno inflacionário. Tá? Não dá tempo de a gente entrar nisso hoje. Lá no meu Instagram, como eu falei para vocês, já falei rapidamente sobre isso, mas exclusivamente para vocês aqui no Close Friends, vocês vão saber na semana que vem em detalhes como que esse processo ele é feito. Beleza? Alguma dúvida que tenha ficado? Foi tudo bem explicado. OnlyFans e de graça ainda. Pessoal, tranquilo? Até aqui, alguma dúvida dessa parte de inflação? Tá todo mundo já vendo? Só tem Matheus aqui comigo, todo mundo tá vendo o jogo do Flamengo? Que inclusive tá perdendo, né? Beleza. Bom, então deixa eu só tirar o print aqui de tela com a presença de vocês. Boa, Matheus, isso aí. Deixa eu pegar o print de tela aqui de vocês. Bom, pessoal, então, tudo certo. Vejo vocês na semana que vem. Muita saúde. Fala, Suzane. Professor, o senhor vai liberar essas aulas para o Flávio? Vou. O que? A gravação ou o slide? A gravação. Vou. Tá bom, obrigada. Tá bom? Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Um abraço para vocês. Boa noite, professor. Fica com Deus. Também. Valeu. Boa viagem amanhã, Suzane. Obrigada. Boa viagem também no final de semana. Vai com Deus. Obrigado. Valeu, amém. Valeu.